O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu começo do final do Evangelho. Começo da exortação de Jesus aos seus discípulos e a cada um de nós. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. De que montanha Jesus está falando? Qual foi a celebração do dia de ontem? A transfiguração de Jesus no Monte Tabor, diante dos seus discípulos. É esse monte ao qual Jesus se refere. É esta montanha a qual Jesus faz referência para que o discípulo carregue essa montanha de um lugar para o outro. Jesus não falava de uma mera montanha, de afastar uma montanha. Nós não somos espectadores de realidades assim. Mas Jesus se refere à montanha da qual ele tinha acabado de descer. E o que tinha acontecido no alto daquela montanha, no Monte Tabor? A glória de Deus. Deus havia manifestado a sua glória na pessoa do seu Filho e havia dado a ordem aos discípulos de Jesus e a cada um de nós de escutar a sua voz. Esse é o meu Filho amado, escutai-o. Agora, Jesus está dizendo: a fé que vocês devem ter deve ser capaz de levar esta montanha, o Tabor, a experiência do Tabor, de cá para lá, aonde quer que nós estejamos. A partir da experiência de fé, eu preciso levar a glória de Deus. Eu preciso carregar a experiência da glória de Deus aonde quer que eu esteja. Esta é a fé que Jesus pede dos seus discípulos, de levar a glória de Deus em experiências dramáticas da nossa vida, nos momentos que nós passamos tribulações, dificuldades, nos momentos nos quais a nossa fé é provada. Nós somos chamados a carregar essa montanha, a carregar essa experiência e a conservar no nosso coração um amor por Deus, um amor pela sua lei, um amor pelos seus mandamentos, ouvindo a voz do seu Filho, ouvindo a palavra do seu Filho, essa palavra potente, essa palavra libertadora, essa palavra transformadora, essa palavra capaz de mudar vidas. É essa montanha que nós somos chamados a carregar. É esta montanha da glória de Deus que nós somos chamados a carregar na nossa vida todos os dias. A experiência do Evangelho de hoje, como vos disse, parte do Tabor, porque o Evangelho começa dizendo que Jesus estava chegando com os seus discípulos. Jesus estava chegando do Monte da Transfiguração.
revelando ali a glória de Deus, o poder de Deus. E encontra uma realidade muito dura e muito cruel. Um pai, de joelho, pede suplicando ao Senhor: tem piedade do meu filho. Ele é epilético, mas o Evangelho depois completa dizendo que Jesus ameaçou e o demônio saiu dele. Então não era um mero caso de enfermidade. Vocês sabem que as enfermidades ao longo da história, elas foram pouco a pouco sendo compreendidas. É claro que em muitos momentos da história, pela ignorância, no sentido do saber sendo desenvolvido, não se tinha conhecimento de certas enfermidades. E a atribuição imediata que se fazia eram os espíritos impuros, era o demônio. Mas uma coisa não está dissociada da outra, porque a própria igreja ensina, e eu quero partilhar com vocês rapidamente aqui, a partir de um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, acerca do discernimento sobre situações espirituais envolvendo uma pessoa sujeita a ataques do maligno, para que também as ciências humanas, a psicologia, não é? A psiquiatria, possa servir de ajuda num discernimento de uma possibilidade de uma possessão diabólica, por exemplo, não é? Mas o caso que é apresentado aqui se encaixa, talvez, naquilo que a própria doutrina da fé, nesse documento, explicita sobre algumas manifestações espirituais. A igreja ensina que existem 3 formas, não é, de ataques do maligno. A primeira forma é a sujeição. A sujeição é a agressão física ao corpo da pessoa, sem contudo dominar a inteligência da pessoa, e essa pessoa pode sofrer ataques no aspecto físico, empurrões, pode sofrer violência física da parte do mal. É o que a igreja chama de sujeição. Possivelmente uma realidade como desse menino do Evangelho, não é? Que o pai disse que o espírito lançava, né? Com força e com violência. A segunda forma é a obsessão. A obsessão é uma forma do maligno atacar os filhos de Deus, atormentando-os na esfera psíquica, a partir da sua realidade psíquica. Age na imaginação, na memória, sugerindo coisas absurdas, imagens, provocando na pessoa angústia, desespero, muitas vezes ataques de ira que se contrapõem ao temperamento da pessoa, uma pessoa que não é violenta no seu temperamento e ao improviso tem ataques de ira. Essa é a segunda forma, a obsessão. E a terceira e última é a possessão. A possessão é o controle de um ou mais demônios no corpo humano. Não é uma presença permanente, porque a pessoa pode ter momentos de consciência, mas ela pode afetar a vida da pessoa e comprometer a sua vontade e a sua escolha. Eu só dei aqui uma pincelada muito rápida, não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Isso está no documento do Vaticano, na Congregação da Doutrina da Fé. Se você quiser depois se aprofundar e ler mais, você vai no documento e leia acerca dessas manifestações. Porque Jesus se viu diante de uma realidade assim. E vendo esta realidade contra a qual nós não podemos com as nossas próprias forças, aqui é o ponto. Porque nós precisamos ser aliados de Deus no combate contra o mal. O tema do mal na nossa vida, ele só pode ser vencido se nós nos aproximamos de Deus. Se nós estamos com Deus, se nós caminhamos com Deus, se permitimos que Deus seja o centro da nossa vida, primeira leitura de hoje, mandamentos de Deus, colocar Deus, recordar da libertação que nós recebemos na nossa vida, libertação essa feita no nosso batismo, nós recebemos um exorcismo no nosso batismo e fomos chamados a ser totalmente de Cristo e a viver o império de Cristo na nossa vida, o senhorio de Cristo na nossa vida. Mas Jesus encontrou situações ali em que até os seus discípulos não foram capazes de expulsar aquele mal, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, absolutamente nada.
Sem a força de Cristo, um exorcista não pode fazer nada. Tanto é que o exorcista age com o mandato da igreja. Nas dioceses, o bispo normalmente nomeia um padre experiente, um padre com muita experiência também espiritual, para fazer exorcismos, mas ele age em nome da igreja, agindo no poder de Cristo. Jesus encontra os seus discípulos incapazes de agir nessa realidade e diz: geração sem fé, que não escuta a minha palavra. E aqui nós vemos a raiz do mal, a falta da escuta da palavra. Ouve, Israel, nós esquecemos de ouvir a voz de Deus, deixamos-nos levar pelo orgulho, pela soberba e desobedecemos a Deus. Jesus diz: geração sem fé e perversa. Vejam o adjetivo que Jesus usa: geração sem fé, que não escuta a voz de Deus, e ainda mais perversa. Sabe o que significa a palavra perversa? É quem gira em várias direções. Perversare, não é? A pessoa que gira em várias direções, mas ela não vai na direção do Senhor. Ela não mira na direção do Senhor e vive a sua vida todos os dias buscando Jesus como o único objetivo da sua vida. É a pessoa que permite outros olhares. A pessoa permite se desviar a atenção a outros olhares e coloca a sua atenção em outras coisas. E tira Jesus do centro, não vive mais o senhorio de Jesus. E aí o mal faz uma festa. Porque quando a pessoa vai na direção dos seus ídolos, morrerá pelos seus ídolos. Mas se nós vamos na direção do Senhor, nós temos a redenção e a salvação no sacrifício de Cristo na cruz. Quando Jesus se vê diante dessa situação, Jesus não passa a mão na cabeça da criança, entendam bem aqui o gesto, mas diz a palavra que Jesus ameaçou o mal. Jesus não ameaçou a criança. Jesus amava aquele menino, mas não amava o mal que o oprimia. Jesus ameaçou o mal. Com o mal, meus irmãos, não existe meio termo. Não passe a mão na cabeça do mal quando ele bater a sua porta. Não existe conivência, não existe tolerância. Com o mal, nós precisamos retirá-lo definitivamente da nossa vida. Nós não podemos caminhar lado a lado com o mal. O mal precisa ser tirado. E quando Jesus olha com amor para aquele menino, diz a palavra que ele ficou curado. Amor pela pessoa, mas não pelo mal. Amor profundo pelos pecadores, mas não pelo pecado da humanidade. Jamais. Nós não podemos ser coniventes. E aí os discípulos se espantam, e nós também espantamos. Senhor, mas nós não fomos capazes de vencer esse mal. E aí Jesus diz: por causa da pouca fé. Insuficiente é a minha fé, eu preciso de Deus. Insuficiente é a tua fé, porque você precisa de Deus. Você pode realizar todas as práticas espirituais do mundo, você pode correr atrás de todos os líderes espirituais desse mundo, e ele vai te ensinar coisas maravilhosas. Mas se você não se aliar ao Senhor, se Deus não for o teu aliado, se Jesus não estiver com você nesse combate, você já começou derrotado, você não vai vencer. Nós precisamos do Senhor. E hoje Ele quer que nós o levemos para a nossa casa, para o nosso coração, que nós o acolhamos de uma forma totalmente nova, para que nós vençamos todo o mal, a começar por esse que está aí bem dentro de mim e dentro de você. Coloque a mão sobre o teu coração, abaixe por um instante a sua cabeça, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus proclamada na liturgia, ela se atualiza pela força do mistério que nós celebramos. Então hoje é libertação para cada um de nós, é libertação para o teu coração, libertação contra todas as insídias do mal sobre a nossa vida. Nós não queremos, Senhor, nada com o mal. Nós não queremos convivência com o mal. Não queremos ser coniventes com o mal. Não queremos mais tolerar certas coisas na nossa vida, Senhor.
Porque o mal, ele existe, ele é uma criatura, é um ser maléfico, e ele quer levar a minha alma à perdição, mas o Senhor quer me salvar. Peça com fé agora no teu coração a libertação que você precisa no dia de hoje. O que está no teu coração? Qual é a situação que perturba a tua vida, que perturba a tua mente, os teus pensamentos, as tuas ações, a tua escolha, que te tornou você incapaz de fazer? O maligno tentou paralisar o nosso coração, paralisar o nosso amor a Deus, nossa fidelidade, mas hoje o Senhor nessa liturgia quer nos libertar, quer libertar você que está em casa acompanhando essa Santa Missa, quer tirar de nós essas cadeias, esses jugos, para que nós sejamos completamente livres e possamos amar o Senhor de todo o coração e possamos caminhar na sua direção, não nos perverter mais, não nos perder mais, mas caminharmos na direção do Senhor, amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma. É isso que nós te pedimos, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais uma vez, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça na nossa vida. Obrigado pela Tua presença que expulsa todo o mal dos nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.